Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 11 de dezembro de 2022 e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina, a lição de número 12 do nosso trimestre, será o modelo de Jesus. Você já sabe que nessa semana estamos tentando entender a natureza bíblica ou, ao mesmo tempo, aquilo que serve como a cosmovisão bíblica a respeito da humanidade e dos grandes desenvolvimentos que devemos ter. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Lucas capítulo 2, verso 52, que trata de ninguém menos do que de Jesus Cristo, que é o nosso supremo modelo. Onde o texto diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Quando olhamos para Jesus, quando se tornou verdadeiramente um de nós, quando tornou-se o segundo Adão, ele veio não apenas como alguém que se parecia com um ser humano. A humanidade de Cristo Jesus não era como se fosse apenas uma roupa que você pode simplesmente usar quando te dá jeito e depois você descarta a mesma. Não. Jesus se tornou verdadeiramente um homem como todos nós. Aliás, quando olhamos para a Bíblia, o próprio João, na sua carta, ele vai dizer: qualquer um que não aceite que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Havia algumas pessoas na época de João que diziam exatamente isso, que Jesus parecia ser um ser humano, mas na realidade não era. Em essência ele não era. Ele parecia ter carne e sangue, mas ele era apenas espiritual, trabalhando a ideia de que a dimensão espiritual ela é muito superior à questão da carne, porque é a carne que estraga tudo aquilo que tem dentro do contexto da humanidade. Biblicamente falando, não existe base para podermos compreender as coisas dessa forma. Adão e Eva eram de carne e sangue, e ainda assim eram seres perfeitos, e experimentavam uma harmonia completa um com o outro, com Deus e, ao mesmo tempo, com a própria natureza. O pecado foi que destruiu essa plena harmonia que havia antes do pecado aqui chegar. Na questão do crescimento de Cristo Jesus, esse texto de Lucas 2, 52, vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, ou seja, ele crescia dentro dos aspectos mentais, da sua capacidade intelectual. Ele adquiria conhecimento, ele sabia das coisas, ele cresceu nesse aspecto. Ao mesmo tempo, na sua estrutura, ou seja, fisicamente ele também se desenvolvia. Lembrando que ele trabalhava na carpintaria de José, e como carpinteiro, e ele era conhecido dessa maneira, ele com certeza tinha que desenvolver trabalhos, e para isso tinha que ter bem desenvolvida uma estrutura física. E o texto diz que assim como ele crescia em sabedoria, no aspecto mental, ele também crescia na sua estrutura, no aspecto físico, mas ao mesmo tempo em graça diante de Deus, espiritualmente, ou seja, ele crescia num aspecto espiritual, no relacionamento dele com Deus, até porque precisamos sempre lembrar disso quando o assunto é a humanidade de Cristo. Ele veio como segundo Adão, ele não podia ter nenhum tipo de benefício em relação ao primeiro Adão. Se ele utilizasse o seu poder enquanto Deus, em benefício mesmo que fosse da missão que ele estava desenvolvendo, o inimigo poderia dizer, olha, mas assim ele vence não como segundo Adão, ele vence como Deus. Então, nessa perspectiva, ele buscava o tempo todo uma relação mais próxima com o Pai, exatamente porque ele, momento após momento, buscava compreender quais seriam os próximos passos para o ministério que ele estava desenvolvendo. Aliás, quando olhamos inclusive para o próprio momento em que Jesus estava para começar o seu ministério, logo depois que ele foi batizado, o texto bíblico diz que ele foi para o deserto, esteve 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Por que ele passou tanto tempo em jejum e oração? Porque ele agora tinha um ministério público para poder desenvolver. Quais seriam os passos que ele teria que dar a partir daquele momento? Alguns discípulos, pouco tempo depois do batismo público que ele havia experimentado através de João, vieram até ele e disseram, mestre, aonde moras? E ficaram com ele todo aquele dia. Com certeza o que eles queriam saber é, e agora? O que é que a gente faz? Nós éramos discípulos de João até agora, mas vamos se seguir. Então, como segundo Adão, ele precisava compreender quais eram os próximos passos e por isso ele gastava tanto tempo em oração.
Lucas, principalmente no seu evangelho, ele vai mostrar exatamente essa dimensão. Ele vai mostrar Jesus, por exemplo, antes de chamar os seus discípulos, de escolher no meio da grande multidão os 12. Ele passou a noite toda em oração. Você vê nitidamente que Jesus mantinha um relacionamento muito próximo com o Pai e com isso ele se desenvolvia também no aspecto espiritual. E o texto ainda menciona, e diante dos homens, no aspecto da sua socialização com as pessoas que estavam à sua volta, ele também se desenvolvia. E aí você encontra Jesus numa perspectiva integral, holística no sentido da sua totalidade. Ele crescia e se desenvolvia em todos os aspectos. Há um texto aqui de Ellen White, do livro Desejar as Nações, na página 45, onde ela vai trabalhar exatamente esse mesmo aspecto. Ela diz assim: a sua mente era ativa e perspicaz, com uma capacidade de reflexão e sabedoria além da sua idade. O caráter dele também era belo e harmonioso. As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente, conforme as leis da própria infância. Como criança, Jesus era incomparavelmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir aos outros. Manifestava uma paciência que nada conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Sua vida revelava a graça da cortesia altruísta. Esse texto vai exatamente ao lado, completando aquilo que a própria Bíblia menciona sobre o Cristo Jesus, que crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. É exatamente isso. Ele se desenvolveu de forma integral. Então, quando olhamos para esse aspecto, nós percebemos que, se nós reconhecemos que o ser humano é uma pessoa integral, indivisível, então não dá para a gente poder trabalhar a ideia de que no momento em que ele morre e a sua alma, entre aspas, ou seu espírito volta para Deus, aí então ele está vivendo uma dimensão de crescimento, de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento de Jesus Cristo se deu numa perspectiva integral enquanto ele estava no corpo. E, aliás, quando olhamos aqui para o propósito de Deus, Ellen White ainda vai dizer no livro Educação, na página 9, que o propósito de Deus é desenvolver o ser humano como um todo, ainda aqui nessa vida. Ele diz, restaurar o homem à imagem do seu Criador, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover e desenvolver o aspecto físico, mental e espiritual. Eis a razão pela qual a redenção tem que se efetuar dentro da vida do ser humano. Portanto, o desenvolvimento que Deus quer que experimentemos é o desenvolvimento que podemos experimentar aqui e agora. No aspecto físico, no aspecto mental, no aspecto espiritual, no aspecto social. Não existe essa possibilidade de passarmos por uma experiência de maior desenvolvimento se desencarnarmos do corpo. Não é o corpo que limita o nosso desenvolvimento, mas é o pecado que mexeu dentro da nossa própria estrutura. Por isso o Senhor Deus vem para destruir o pecado, para que voltemos àquela perfeição edênica, como os nossos pais Adão e Eva experimentaram. Eu gostaria de orar a Deus agradecendo a Ele pela oportunidade de vivermos essa realidade e ao mesmo tempo esperando que esse processo de desenvolvimento aconteça na nossa vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, porque através dela podemos experimentar um desenvolvimento físico, mental, espiritual, social, enfim, ainda que vivendo num mundo de pecado, de dor, de sofrimento, podemos passar por uma experiência de renovação. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?